Abra sua Bíblia, por gentileza, no texto que nós vamos falar e vamos fazer menção dele muitas vezes aqui. E o bom da palavra do Senhor é que ela é tão rica que a gente vai falar muito e não vai falar tudo acerca dele. Mas abra sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis, no capítulo de número 2, livro do Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso 20. À medida que você for encontrando, queira, por gentileza, se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso 20. Os que encontraram, por gentileza, digam amém. E assim está escrito, assim está escrito. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo. Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu, a todo animal do campo. Mas todavia, entretanto, porém, para Adão não se achava a disjuntora que estivesse como diante dele. O que a palavra está dizendo é que para tudo e para todos as coisas estavam funcionando muito bem. Só Adão é que estava incompleto. Nesse contexto, dentro da criação de toda a obra de Deus, tudo estava funcionando bem, com exceção de Adão. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Então, esse então aqui significa que até aqui as coisas funcionaram de um jeito, mas a partir de agora elas vão funcionar de outra maneira. Este então aqui significa até aqui funcionou mais ou menos, mas a partir de agora vai ter que funcionar muito bem. Exatamente como está acontecendo na vida de muitas pessoas. Até aqui não é que a sua vida não andou, a sua vida andou. Até aqui não é que a sua vida não funcionou, a sua vida funcionou. Até aqui não é que você não alcançou, que você não conquistou. Você alcançou, você conquistou, mas você não alcançou tudo que você vai alcançar. Você não conquistou tudo que você tem para conquistar. Até aqui funcionou, mas a partir de agora vai funcionar muito melhor para a glória do nome de Jesus. Então, Deus estabelece um novo tempo para a vida de Adão. Então, Deus estabelece um novo ciclo para a vida de Adão. Então, Deus estabelece um novo tempo para a sua vida e para a sua história, para a glória do nome de Jesus. Duas pessoas, meu Deus. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e fechou-a com carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, o homem formou uma mulher e trouxe a Adão para que o ajudasse. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Só até aqui, toma o seu assento.
com liberdade para glorificar a Jesus. Queridos, nós vamos investir alguns dias construindo esta base acerca desta palavra profética para a nossa vida. E à medida que a gente for colocando estes alicerces e essa base ela for sendo concluída, solidificada, nós vamos então levantando a construção e caminhando debaixo da revelação de Deus para a nossa vida. Algo que o próprio Deus me orientou a fazer, e eu vou pelo menos tentar fazer. Eu vou tentar caminhar num passo um pouco mais devagar, principalmente nestes primeiros dias, nesses primeiros cultos, nessas primeiras ministrações, para dar tempo, para dar tempo da igreja absorver a palavra profética, meditar a respeito, porque, às vezes, a minha vontade de derramar sobre a vida da igreja aquilo que Deus derrama no meu espírito é tão grande que eu vou falando, e tem gente que fica assim, sem entender muito, e o problema não é nem a pessoa não entender. O problema é que tem gente que não entende, aí começa aquela desgraça, daquela murmuração, daquela falação. Que o pastor está pregando heresia. Que o pastor está ficando doido. Que blá, 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 aquela coisa toda. Então, não tem problema a pessoa não entender. O problema é quando a pessoa não entende e ela sai falando do que ela não entendeu, como se quem tivesse errado fosse eu. E eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou aqui servindo, o alimento que eu estou servindo para vocês. Então, nós vamos num passo, assim, num compasso, como disse Jacó, quando ele volta daquele encontro com Esaú, e que Esaú quer que Jacó parta junto com ele para conquistar, para dominar. E quando Esaú diz: meu irmão, está tudo certo, você está perdoado, Deus te abençoou, Deus me abençoou, então nós vamos conquistar. E Jacó disse para ele assim: não, vai você, eu vou no pasto do gado e no andado dos meninos. Então, eu vou caminhar no pasto do gado e no andado dos meninos. Como o apóstolo Paulo disse: eu até queria vos falar espirituais, mas eu vou ter que falar carnais. Eu queria até dar um alimento mais sólido, mas eu vou entregar um leite. E aí a gente vai nutrindo e vai caminhando, e Deus vai nos abençoando para a glória do nome de Jesus. Amém? Nós temos que entender, e eu comecei a falar disso aqui no culto da virada, que a proposta de Deus para a nossa vida é uma vida de plenitude. A proposta de Deus para a nossa vida não é uma vida perfeita, porque a vida perfeita está reservada para o céu. Mas, para a terra, enquanto você tiver os seus pés plantados sobre a terra dos viventes, enquanto houver ar nos seus pulmões, enquanto o sangue circular na sua veia, enquanto seu coração estiver bombeando sangue, a proposta de Deus para a sua vida é uma vida de plenitude. Por isso que Jesus disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida em abundância, uma vida plena. Não é uma vida perfeita, porque a perfeição está reservada para o céu, mas é uma vida plena, uma vida de plenitude. E eu disse aqui que para nós atingirmos esta vida de plenitude, existe uma equação que eu chamei ela da equação dos 10 P's.
Porque nós vamos precisar colocar esses 10 P's juntos para que nós, então, possamos chegar neste lugar de plenitude. E eu disse aqui no culto da virada que pelo menos 4 desses P's partem de Deus para a nossa vida, e a única coisa que nós temos que fazer é nos apoderar deles. A única coisa que nós temos que fazer é receber. A única coisa que nós temos que fazer é tomar posse. E esses P's, eles estão incluídos, eles estão implícitos naquela oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando os discípulos pedem a Jesus: mestre, nos ensina a orar. Jesus, ele vai apresentar, então, não uma oração modelo, porque ele vai pregar contra esse negócio de vã repetição antes de ensinar os discípulos a orar. Então, aquela oração que nós chamamos de a oração do Pai Nosso, aquilo não é uma oração modelo, aquilo é um modelo de oração, é diferente. Aquilo não é uma oração para as pessoas pegarem e ficar olhando para ela e repetindo, não. Aquilo ali é para nos dar entendimento de como é que nós desenvolvemos uma vida de oração e quais os benefícios que esta vida de oração proporciona para nós. E dentro desta oração, não dentro desta oração modelo, mas dentro deste modelo de oração, existem 4 P's que fazem parte dessa equação de 10 P's para uma vida de plenitude. Ali tem pelo menos 4 P's que são fundamentais para a nossa vida. E é por isso que Jesus inaugura a oração dizendo assim: Pai nosso, que estais no mais alto de todos os céus. E aqui está o primeiro P. É fundamental nós entendermos, aprendermos e absorvermos e crermos na paternidade de Deus para a nossa vida. Todo ser humano precisa de pai. A paternidade é um negócio tão fundamental na nossa vida que hoje a ciência, através de estudos realizados nos últimos 20 anos, a ciência já está dizendo que a falta de um pai é capaz de prejudicar uma criança mais do que a falta de uma mãe. É por isso que quando Deus chamou Abraão, Deus não chamou Abraão para ser rei de uma nação. Deus não chamou Abraão para ser governador de uma nação. Deus não chamou Abraão para ser presidente de uma nação. Deus falou assim: Abraão, eu farei de ti pai de uma grande multidão, porque todo ser humano precisa de pai. E eu sei do que eu estou te falando, porque eu fui criado sem pai, perdi o meu aos 5 anos de idade, e eu descobri ao longo da vida dores e traumas e um monte de coisa que eu enfrentei ao longo da vida pelo simples fato de não ter tido a figura de um pai dentro de casa. Até que eu descobri, oh glória, em Deus, o pai que eu nunca tive. Então, a paternidade é um negócio fundamental na nossa vida. E é por isso que Jesus, na hora de ensinar os discípulos a orar, ele está falando com eles o quê? Olha, você vai precisar enxergar Deus como Deus, mas você não vai poder perder a visão de Deus como Pai. Você vai ter que ver Deus como Pai, sem perder, oh glória, a visão de Deus como Deus. Você vai precisar se relacionar com Deus, sabendo que Deus é Deus, mas sem esquecer que Deus é seu Pai. Você vai precisar se relacionar com seu pai, sem se esquecer que o seu pai é também o seu Deus.
Então, para essa equação de vida plena, de plenitude de vida, chegar no resultado que nós desejamos, a primeira coisa é essa: nós vamos ter que entender e nos relacionar com Deus como Pai, e nos relacionar com o Pai sem se esquecer que Ele é Deus. E aí Jesus continua dizendo que o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O segundo P mais importante para a vida de todo ser humano, diga comigo: provisão. Porque sem provisão não há vida. Não adianta você enxergar Deus como Pai, se não houver provisão para a nossa vida, a gente morre. E aí, do que adianta você reconhecer Deus como Pai? Do que adianta você se relacionar com seu Pai sem se esquecer que Ele é Deus? Então, nós temos que entender, glória, que é esse Deus que é seu Pai, este Pai que é seu Deus, Ele é provedor para a sua vida. E eu vim profetizar que em 2024 não faltará a provisão de Deus para a sua casa, não faltará a provisão de Deus para a sua família, não faltará a provisão do céu para você. E ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, essa equação começa com, diga comigo, paternidade mais provisão. E ele continua a oração dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, perdoa, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então, o terceiro P, que é fundamental para a nossa vida de plenitude, diga comigo: perdão. Porque todo ser humano, ele precisa ser perdoado. E todo ser humano precisa perdoar. Porque Deus, Ele não vai nos perdoar se nós não perdoarmos, ou na proporção que nós perdoamos, é a proporção que Deus nos perdoa. E quantos aqui precisam ser perdoados por Deus? Então não resista em perdoar aqueles que te feriram, não resista em perdoar aqueles que te abandonaram, não resista em perdoar aqueles que te magoaram, não resista em perdoar aqueles que vão te fazer mal em 2024, porque não é a respeito deles, não é porque eles merecem, mas é porque você precisa ser perdoado por Deus. Você não pode perder o perdão de Deus para a sua vida por causa da falta de perdão para alguém que te fez mal. Então, o ser humano precisa, diga comigo, paternidade. Paternidade mais, diga mais, provisão, mais perdão. E aí a gente começa a construir essa equação dos 10 P's, que vai resultar numa vida de plenitude. Jesus continua a oração e ele diz assim: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas livrai-nos de todo mal. O quarto P mais importante da nossa vida, diga comigo, proteção. Quem te protege não é o cadeado da porta da sua casa. Quem vai te guardar em 2024 não é o alarme, não é a câmera de segurança. Quem te protege é Deus. Quem te guarda é Deus. O guarda de Israel não dormitará, não tosquenejará. Você consegue entender que o seu Deus tem olhos, mas ele não tem pálpebras, ele não pisca. Aquele que te guarda não dorme, e haverá para todos os dias da sua vida em 2024 proteção da parte de Deus. Proteção.
Então, a gente começa a entender que nós precisamos, diga comigo, paternidade, provisão, perdão, diga proteção. Então, isso parte do céu para a sua vida. Isso parte de Deus para você. E a única coisa que você precisa fazer, faz assim, diga, eu preciso receber. Diga, eu recebo. Diga, eu me apodero. Só que essa equação, ela não para por aí. Existem pelo menos outros 5 P's que precisam fazer parte dessa equação, para que então a gente chegue nesse resultado de uma vida plena. E esses outros 5 P's, diga assim comigo, propósito. Diga comigo, processo. Diga assim, promessa, princípios e, diga, propostas. Então, qual é eu vou até mandar fazer assim para a gente poder colocar aqui a equação no telão para ficar bonito, mas essa equação que vai resultar numa vida plena, essa equação, ela funciona da seguinte forma: paternidade mais provisão mais perdão mais proteção mais, diga assim, propósito, mais processo, mais promessa, mais princípios, menos propostas. É igual, diga assim, plenitude. E é isso que Deus tem para a sua vida. Porque a sua vida tem diga comigo, propósito, que passa por um processo para te levar a uma promessa pelos princípios. Mas cuidado, que propostas te fazem quebrar princípios. Propostas quebram princípios que impedem a promessa, te fazendo viver tempos longos de processos sem nunca alcançar a promessa. Então, em 2024, tome cuidado com propostas. Porque muitas propostas, por mais atraentes que elas sejam, existem propostas que, se você agarrar ela, você vai quebrar princípios. E se você quebrar princípios, estes princípios que vão ser quebrados, eles vão fazer com que você permaneça mais tempo dentro de um processo, sem nunca atingir, sem nunca alcançar a promessa de Deus para a sua vida e, consequentemente, sem nunca cumprir o propósito. E se nós não cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida, nós não vamos viver uma vida de plenitude. Porque o nosso desafio não é receber a paternidade de Deus, a provisão de Deus, o perdão de Deus, a proteção de Deus. Isso é fácil. O problema agora, sabe qual é o problema da equação para nos levar para essa vida de plenitude? O problema é que agora, oh glória, nós vamos precisar de postura, de posicionamento.
para que você possa cumprir o propósito de Deus para a sua vida, que vai passar por um processo, que vai te conduzir a uma promessa, mediante aos princípios da palavra do Senhor, se esquivando de propostas. Aí é que é o problema, porque isso vai depender de nós, isso vai depender de uma postura e de um posicionamento de cada um de nós. Mas eu profetizo que nós vamos chegar lá. Eu profetizo que você vai chegar lá. Você vai chegar à vida de plenitude que Jesus tem para a sua vida e para a sua história. E no meio ou no decorrer de todas essas coisas, nós temos que entender, queridos, que a gente não vai conseguir essa postura, esse posicionamento para viver o propósito de Deus para a nossa vida, para nos submeter aos processos que vão nos conduzir à promessa e que nós vamos então cumprir os princípios, desviando das propostas que nos levam a quebrar princípios. A gente não vai conseguir fazer isso só do jeito que nós estamos. Nós vamos precisar ser ativados para que isso aconteça. E é aqui que, se nós observarmos a situação de Adão, observe que Deus não criou Adão, e depois de Adão pronto, Deus não ficou assim, tipo, e agora, o que eu faço com isso? Aonde eu coloco este homem que eu criei, a minha imagem e semelhança? Foi isso que Deus fez? Não. Quando Deus criou Adão do pó da terra, e já havia toda uma estrutura preparada para receber este Adão. Já havia, glória, da parte de Deus, um propósito para a vida de Adão. Adão não chegou e depois Deus foi pensar o que haveria de fazer com ele. Não. Quando Adão chegou, já havia um propósito para ele. Deus não deu a terra para Adão. Deus deu Adão para a terra. Deus coloca Adão dentro de um propósito. Exatamente o que Deus fez com você. Você não é um acidente contraceptivo dos seus pais. Você não é um erro. Você não é um fruto de um acaso, de uma noite descompromissada, de uma relação sexual, ou de uma noite de amor de um casal comprometido, apaixonado. Você é muito mais do que isso. Você é fruto de um propósito eterno. E a vontade de Deus para a sua vida é que você, bata no peito, a vontade de Deus para a minha vida é que eu cumpra o propósito pelo qual eu fui criado. E observe que Deus coloca Adão dentro da terra. E diz o texto sagrado que Deus plantou um jardim no Éden. E às vezes as pessoas leem isso aqui rápido e falam assim, o jardim do Éden. Não. O Éden era um território, que hoje esse território tem um nome, chama Israel. E dentro deste território chamado Éden, Deus plantou um jardim. Um jardim que hoje tem nome, seria Jerusalém. Para ser mais exato, lá no lugar onde foi construído um templo. Para ser mais exato, lá no lugar onde era chamado de Santo dos Santos, que não era outra coisa senão um lugar de encontro entre Deus e o sacerdote. E o que era o jardim que Deus plantou no Éden, senão um lugar de encontro? Ele se encontrava com Adão naquele jardim.
que ele colocou o homem dentro daquele jardim. É ele que coloca o homem dentro do jardim que ele havia plantado no Éden. Então observe que Deus ele vai trabalhando e as coisas que Deus vai fazendo, elas têm elas têm sincronia. Aquilo que Deus faz tem equilíbrio. Aquilo que Deus faz tem ordem. Aquilo que Deus faz tem decência. Você quer identificar se alguma coisa que está acontecendo é de Deus ou se não é de Deus? É muito simples. Se não tiver ordem, pode saber que Deus não está no negócio. Se não tiver decência, pode saber que Deus não está no negócio. Porque quem gosta de coisa bagunçada é o diabo. Quem gosta de bagunça é o diabo. Quem gosta de confusão é o diabo. Deus opera, diga comigo, na ordem e na decência. Então observe que as coisas que Deus vai fazendo, elas têm ordem, elas têm fundamento, elas têm equilíbrio, elas têm decência. E Deus coloca Adão para que Adão viesse a cumprir um propósito. E Adão começa a cumprir este propósito. Ele vai executando este propósito. Por isso que se você observar o verso 20 que nós lemos, a Bíblia diz que Adão deu nome aos bichos. Porque aquilo ali fazia parte do propósito de Deus para a vida de Adão. Governar sobre o Éden. Governar sobre o jardim, governar, dominar sobre o jardim. Ei, Deus te chamou, te criou, te escolheu para governar, para dominar, para começar governando, para começar dominando o jardim. E você já ouviu um ditado e uma expressão que diz que a nossa mente é um jardim? Que a nossa cabeça, que a nossa alma é um jardim onde brotam sentimentos, emoções, que a nossa alma é um jardim onde a gente aflora a criatividade do ser humano, o senso de existência, aonde as coisas elas brotam, elas acontecem é na nossa alma. Então nós já temos que entender que Deus, oh glória, nos chamou, Deus nos escolheu, sabe para quê? Para governar, para dominar sobre a nossa mente. Você não foi chamado para ser governado pelas suas emoções, mas Deus te capacitou para você dominar sobre cada uma delas. A nossa geração é uma geração de pessoas, às vezes, que elas estão entrando em problemas pelo simples fato de não conseguirem dominar e governar o seu jardim, o jardim aonde Deus colocou o homem. Porque onde é que está o seu senso de existência? Onde é que você sabe que você existe como ser humano? Onde é que você sabe que você não é um animal irracional? É aqui dentro, é nesse jardim aqui aonde Deus colocou o homem para governar. E Deus coloca Adão ali, Adão vai dando nome para os bichos, Adão vai executando o propósito de Deus para a vida dele. Só que você leu aí no verso 20, que tudo funcionava muito bem. O problema é que para Adão, as coisas não estavam muito bem. Porque dentro de toda aquela estrutura que Deus havia criado, não havia alguém à altura de Adão para caminhar junto com ele. Alguém que, como se estivesse, diz o texto, alguém que como alguém que estivesse diante dele, junto dele, não fora encontrado entre tudo aquilo que Deus havia criado, ninguém que pudesse ajudar Adão no pleno exercício do ofício de cumprir o propósito que Deus havia estabelecido para a vida dele. Então Deus, oh glória, então Deus, oh glória, então Deus decidiu
demarcar um tempo novo na vida de Adão. Deus decidiu que não ia mais permitir que Adão vivesse uma vida de mais ou menos. Deus decidiu que ele não permitiria. Por isso que vai ser a primeira vez que Deus vai olhar e não vai gostar daquilo que vê, porque a Bíblia diz assim que o Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só. Foi a primeira vez que Deus olhou e percebeu e identificou e manifestou que não dava para as coisas continuarem do jeito que elas estavam, que não dava para Adão continuar vivendo a vida que ele estava vivendo. É exatamente essa a proposta de Deus para a nossa vida em 2024. Deus não quer mais nos deixar do mesmo jeito. Deus não quer mais nos deixar da mesma maneira. Deus não quer mais nos ver alcançando os mesmos resultados em 2024. Deus tem coisas melhores para a história da tua vida. Então o que Deus faz? Deus faz cair um sono profundo em Adão. Deus faz cair um sono profundo em Adão. Deus faz com que Adão se aprofunde. Você consegue entender por que o ano passado foi o ano da profundidade e da estabilidade? É Deus aprofundando Adão para poder ativar a Eva. Deus desliga Adão para poder ligar Eva. Deus tirou de dentro de Adão o que Adão estava precisando lá de fora. Você consegue entender que Adão nunca esteve incompleto? Porque nada que Deus faz é incompleto. Quando Deus entregou para Adão aquele propósito, Deus já sabia que Adão precisaria de uma ajudadora idônea. E Deus é tão terrível, no bom sentido da palavra. Deus é tão Deus, oh glória, que antes que Adão percebesse aquilo que ele ia precisar, Deus já tinha colocado dentro dele, Deus já tinha preparado dentro dele aquilo que ele precisaria do lado de fora. Você precisa entender que Deus já colocou dentro de você todos os recursos, todos os dons, todas as habilidades, tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Do lado de fora está pronto, está preparado dentro de você, e Deus vai ativar isso para a glória do nome dele. Eu não sei quanto tempo Adão tentou fazer as coisas sozinho. Eu não sei quanto tempo Adão procurou do lado de fora a solução que já estava pronta do lado de dentro. É tempo de eu e você entendermos que aqui do lado de fora, sabe o que é que você encontra aqui do lado de fora? Aqui do lado de fora você encontra o propósito de Deus para a sua vida. Aqui do lado de fora você encontra as lutas. Aqui do lado de fora você encontra as adversidades. Aqui do lado de fora você vai encontrar as dificuldades, mas não adianta você procurar aqui do lado de fora a solução que você precisa aqui fora. A solução que você precisa aqui do lado de fora, ela está pronta, ela está preparada dentro de você. E o que você e eu precisa é que Deus
É que Deus ative. É que Deus ative. É que Deus ative. E eu vou profetizar sobre a sua vida, sobre a vida de cada membro da The Life, todos os dias em 2024. Ativação. Deus vai trazer, Deus vai manifestar do lado de fora a solução que Ele já depositou dentro de você.